Ô, presidente, hoje eu vou... Algumas pessoas já me acham que eu, às vezes, sou muito duro aqui na minha fala, mas hoje eu vou subir o tom um pouco mais. Vou falar, embora contrariando minha assessoria, porque, às vezes, os assessores se preocupam muito com os resultados, do seu ponto de vista da simpatia, os resultados de pesquisas, mas eu acho que o político tem que mostrar a seu eleitor, mostrar ao povo quem realmente ele é. E não me importa se a PEC da blindagem, como a imprensa resolveu chamar, tem 72% de pessoas que são contra ela. São contra ela porque não conhecem a verdade do que levou 311 deputados federais votarem na PEC. Não existe ali no Congresso Nacional 311 deputados que sejam loucos, bobos, tendência suicida ou que queiram botar o pescoço na forca. Aquele texto ali foi, inclusive, combinado com o senhor Hugo Mota, com os líderes dos partidos na Câmara, como também pelo seu presidente Alcolumbre do Senado e os líderes dos partidos no Senado. O problema é que seu Davi Alcolumbre se acovardou. E aí sai de mocinho, como a gente vê nos filmes de antigamente, senhor presidente Diogo Moraes. O bandido querendo figurar de mocinho. E foi isso que seu Davi Alcolumbre fez quando ele arquivou, não quis nem levar a plenário, a PEC, como a imprensa chamou de PEC da blindagem, mas que eu aqui digo que é a PEC da liberdade, que terão os parlamentares de atuarem, é a PEC contra a chantagem. Essa é a verdade da PEC e eu vou explicar o porquê. Primeiro, senhor presidente, muitos da esquerda, e é lamentável, como Lindenberg Farias, como tantos outros ali envolvidos de corrupção até o talo, quis dizer que aquela PEC ia blindar corruptos. Não, a PEC não vem blindar corruptos. Corruptos estão blindados agora. Eu pergunto a quem nos assiste e quem nos ouve aqui, onde está um dos grandes corruptos que pegou, somadas penas, mais de 100 anos, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-senador pelo Estado do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, que devolveu 7 milhões de reais no esquema da Lava Jato. 7 milhões de reais. Se somarmos todo o período dele de deputado, de senador e de governador, como ele pode, como chefe de família, acumular 7 milhões de reais e devolver numa delação? Ele devolveu porque, de fato, havia roubado. Tem vídeos dele dizendo que praticou, de fato, os atos de corrupção. Por isso que ele devolveu. E onde está hoje seu Sérgio Cabral? Sérgio Cabral, hoje, nas sextas-feiras, amanhã, ele vai fazer um vídeo de um apartamento à beira-mar, da praia de Ipanema ou Copacabana, não sei bem qual é o endereço, onde ele vai dar dica, senhores jornalistas, de filmes para o final de semana na Netflix. Onde está o seu Vacari Neto, o seu Delúbio Soares, o seu Zé Disseu, que ontem não, domingo, né, fez um pronunciamento dizendo que tinha que barrar essa PEC, porque era a PEC da corrupção. Zé Disseu, que foi preso, condenado a mais de 23 anos por corrupção, falar um negócio desse? Então, é muita cara de pau. E cara de pau também foi o seu Davi Alcolumbre, que, além de ser traidor, foi covarde. Covarde por quê? Covarde porque não assumiu o que tinha tratado com os seus colegas parlamentares, senadores e deputados federal. Senhor presidente, se tem uma coisa que a política não admite, é covardia e quebra de acordo de coisas que vai ser pautada e votada em plenário. Isso é o fim do diálogo, é a quebra total de confiança. E essa PEC foi colocada por quê? Porque é conhecido por todos os parlamentares e pelo Brasil, de gente que tenha coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui, que quando chega nas vésperas das votações essa que pode ter qualquer impacto contra ministro do Supremo Tribunal Federal
ou de outras cortes, os gabinetes começam a receber ligações querendo exatamente mostrar ou conduzir o voto desses parlamentares. Muitos deles com processo em andamento no Supremo Tribunal Federal, como é o caso do senhor Hugo Mota, que todo mundo conhece, que tem processo contra o pai dele. Quando ele deu uma entrevista num canal de televisão, se eu não estou enganado, a CNN ou a Jovem Pan, ele volta ao seu gabinete, o processo que corre contra o pai dele, ou mais de um, que estava aqui no TRF5, senhor presidente, foi imediatamente para a mesa do ministro Alexandre de Moraes. É desse jeito. Então, o que é isso? Chantagem. Como também o seu Davi Alcolumbre, que tem processos, ele e o irmão dele. Inclusive, vou entrar agora num outro ponto, como anda solta a corrupção em Brasília, onde ontem o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, disse claramente que a CPMI sofre muitas dificuldades de apurar quem roubou bilhões de reais dos brasileiros, abre parênteses, brasileiros esses pobres, brasileiros esses aposentados, brasileiros esses deficientes físicos, que tiveram descontos sem autorização em suas contas, em entidades, muitas delas, como disse o delator, abertas no dia seguinte, senhor presidente, que Lula se elegeu. Pois bem, foi declarado eleito num domingo, em outubro, na segunda-feira, uma das empresas já foi aberta. E a segunda empresa que o delator lá foi aberta na quarta-feira. E essas empresas saltaram os descontos do INSS, que estava na ordem de 200 milhões, para 1 bilhão e 800 milhões, só no ano de 2023. Pois bem, essa CPMI, que é presidida pelo senador Carlos Viana, e tem como relator um exímio promotor de justiça do Estado de Alagoas, nossa vizinha aqui Alagoas, o Alfredo Gaspar, sofre, meu coronel, dificuldade de atuar porque as pessoas chegam lá blindadas. E chegam lá blindadas como, deputado Feitosa? Vou dizer, chega lá blindadas da seguinte forma: delatores chegam lá com autorização do Supremo Tribunal Federal, 2 vezes pelo ministro Flávio Dino, está no papel dele, dizendo que a pessoa pode permanecer em silêncio, muitas vezes na condição de testemunha ou de investigado, onde na condição de testemunha tem que falar, mas agora até essa ordem tem pessoas que vão para lá, tendo muito a informar para se descobrir, senhor brasileiro, senhor aposentado, de como seu dinheiro foi roubado. Pois bem, essas pessoas para lá chegam blindadas. E essas pessoas chegam blindadas como? Tendo ao lado 2, 3 advogados e contratos nos escritórios da advocacia que custam milhões de reais. Como disse o senador, não estou inventando nada, estou dizendo a fonte. Inclusive, publicou em suas redes sociais o senador Carlos Viana que um delator que morava de aluguel, pagava a prestação de um carro já bastante usado, não era um carro de luxo, um carro, se eu não estou enganado, o ano de 2018, ele pagava a prestação do carro, tinha uma família, de alguma forma, não muito numerosa, mas tinha despesa familiar, e tem, ao seu lado, um advogado que o custo do acompanhamento ali naquela CPMI foi de 3 milhões de reais. Quem está pagando por esse homem? E outra coisa, e eles chegam lá com autorização e proteção para não dizer quem está custeando os seus advogados. E onde é que a gente viu isso, meus brasileiros? Onde é que a gente viu isso, meus colegas? A gente viu isso quando Adélio Bispo, logo depois da facada de Bolsonaro, é assistido por 6 advogados que debocharam, deram entrevista debochando, que chegaram lá em Juiz de Fora de jatinho. Chegaram lá de jatinho. Adélio Bispo tinha dinheiro para isso? Claro que não. Então, é essa facção criminosa que hoje se associou com determinados órgãos de justiça, onde tem pessoas indicadas, onde não tem que fazer carreira, que hoje está dominando tudo. Aí,
as pessoas dizem, então você é a favor da PEC? Sou a favor da PEC, porque a PEC ia dar esta garantia. Mas, Feitosa, a PEC é muito ruim. De fato, um parlamento ter que se unir, duas câmaras, e fazer um acordo para dar garantias em prerrogativas que vai se exacerbar, aumentar a proteção e a vulnerabilidade de parlamentares com relação à justiça, de fato, isso não é bom numa democracia. Mas por que isso ocorre? Por conta da chantagem que sofrem os deputados, por conta da chantagem que sofrem os senadores. E quem tem o dever constitucional de barrar isso, Coronel Feitosa? O Senado. Esse sim, o Senado. Mas o Senado deu uma resposta. 41 senadores que não queriam continuar na situação de patetas, que podem hoje andar de cabeça erguidas nos seus estados, nos seus estados, 41 assinaram pedindo que a abertura de impeachment para o senhor Alexandre de Moraes. E cadê o senhor Davi Alcolumbre? Mais uma vez, num ato de covardia, não faz o seu papel correcional do Senado de abrir um impeachment contra um ministro, onde isso sim, de forma legal, constitucional, já daria um freio e um equilíbrio nas instituições que seria muito salutar para todo o Brasil, para todos os brasileiros. Digo isso, inclusive, aumentando a nossa segurança jurídica, fazendo com que o Brasil não seja visto como é hoje, lá fora, um país onde ninguém quer vir para cá. Porque para vir para cá, se brincar, tem que fazer parceria ou associações com escritórios ligados à Suprema Corte. Essa é a verdade, deputado Diogo Moraes. Ah, não fale isso não, Feitosa, você pode se prejudicar. O bom seria que eu estivesse fazendo aqui uma live, para que todo o Brasil pudesse ver ao vivo o que eu estou falando. Mas eu também não posso, já estou sancionado. É desse jeito que vive o Brasil. Eu não sei o que pode acontecer. Um dia desse, a empregada esqueceu a senha da fechadura da minha casa, às 6h15 da manhã tocou, eu disse, pronto, chegaram na casa de Gilson, agora vai chegar na minha. É desse jeito que a gente está vivendo. Mas a gente fica rindo, mas é verdade. É verdade, minha gente. E eu não tenho 3 milhões de reais para pagar um advogado para me blindar. Eu não tenho. O que eu tenho são algumas amizades e talvez aqui eu quero contar com a Procuradoria da Casa para me garantir o dever, a garantia constitucional do artigo 53 de poder ter liberdade de expressão quando eu estiver no exercício do meu mandato parlamentar. E aí eu toco também no outro ponto. Procurem, brasileiros, procurem, brasileiras, quem são os últimos processados no Congresso Nacional. De 45, 41 são de crimes de opinião. Cadê a corrupção? Aqueles que praticaram corrupção, aqueles todos. E o cara que foi, o senhor Regis, eu acho, ele que estava lá, ele quase diz que é voltando para a CPMI, que é o carregador de mala do Careca, que agora está depondo, não sei se vai ficar em silêncio também, mas já chegou agora para depor na CPMI. O senhor Regis, que era o carregador de mala, um deputado lá perguntou, que a CPMI é mista, para quem não sabe, ela ocorre no Senado, mas tem representação de senadores e deputados. Perguntou, o senhor entregou aqui algum dinheiro para senadores desta casa? Ele fica calado, faz cara de choro. O senhor entregou ao seu Davi Alcolumbre, presidente desta casa, dinheiro? Ele fica calado, faz cara de choro. E aí, minha gente, a gente entende. Então, esse deputado aqui, se fosse deputado federal ou senador, votaria sim pela PEC, dizendo que reconheço que a PEC tem excessos, mas a PEC ia dar, no mínimo, um equilíbrio, liberdade do parlamentar representar o seu eleitor, representar de fato o seu Estado. E aqui vai um voto de repúdio. Não faço por escrito porque não passa, mas vai um voto de repúdio que ninguém pode me tirar. Faço aqui meu voto de repúdio aos 3 senadores de Pernambuco. Aos 3 senadores de Pernambuco. Um até tem uma relação antiga por conta de meu ex-sogro. Mas, lamento, nenhum dos 3 tiveram
a capacidade, a coragem, o discernimento, é a palavra, mas retira até as outras, o discernimento de assinarem o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal que comprovadamente exacerba todos o devido processo legal e afronta claramente todo o sistema de justiça e compromete as relações internacionais do nosso país. Era isso que eu tinha para essa tarde, presidente. Sei das consequências, pode até ter consequências políticas, mais tarde vou andar aí pelas ruas do Recife, terei alguns compromissos, pode ser que alguém me critique por defender a PEC, como disse, da blindagem. Mas, na verdade, no meu vocabulário, é a PEC da independência, a PEC da democracia, a PEC anti-chantagem e a PEC de equilíbrio dos poderes. Era isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente. Muito obrigado.